Boa noite, pessoal. A gente vai dar continuidade aqui no nosso blog, falando sobre o texto de Claudino Pilet, Os Donos do Saber e o Saber dos Donos. Nós somos de Pedagogia e Sistemas. Bom, meu nome é Ana Catarina, sou do segundo semestre de Pedagogia. Meu nome é Gabriel, sou do sexto semestre de Sistema de Informação. Meu nome é Luana, sou do segundo semestre de Pedagogia. Solange, do segundo semestre de Pedagogia. Sara, do segundo semestre de Pedagogia. João Marcos, do segundo semestre de Pedagogia. Luzia, do segundo semestre de Pedagogia. Vamos começar agora, então, com as perguntas. A primeira pergunta é: qual a relação das concepções filosóficas, das correntes pedagógicas e das ideias políticas com os conflitos sociais? Então, a relação que eles tinham era uma relação direta com a sociedade, ou seja, era uma relação explícita, porque naquela época o ensino era transmitido de forma tradicional. Era uma relação bem clara, que no caso viria da sociedade para a escola. Supomos que vamos um pouco para a modernidade. Hoje em dia, se a sociedade está bem avançada com a tecnologia, os professores tentam trazer a tecnologia para a escola. Qual o papel do professor e do aluno segundo a pedagogia tradicional? Segundo a pedagogia tradicional, o professor é o centro do processo pedagógico. O professor, portanto, controla todo o processo pedagógico. E tudo que o aluno adquire, com todo esse processo de aprendizagem, é descartado nessa tendência, né? E antes da escrita, o conhecimento ele era transmitido de gerações e gerações. Os mais velhos transmitiam para os mais novos, de pais para filhos. E como se realizava a transmissão dos conhecimentos na Idade Média? Na Idade Média, o livro manuscrito era de difícil acesso. Quem tinha acesso eram aqueles que tinham recurso e tempo de estudar, estudar e ler o manuscrito. As pessoas que tinham interesse de aprender se reuniam em torno daqueles que sabiam manusear o manuscrito, que tinha tempo e recurso, que eram os donos do saber. Que tipo de saber era transmitido aos alunos? Era um tipo de saber restrito, somente a alta sociedade tinha acesso a esse saber. Nessa época, na Idade Média, historicamente, o saber era algo muito difícil de ser adquirido. Então, só realmente quem tinha recursos tinha acesso ao conhecimento. E quais as características sociais, políticas e educacionais que predominaram durante a Idade Moderna? Na Idade Moderna, o que predominava na época era o absolutismo, em que o poder governamental, por exemplo, era passado de pai para filho, né? Esse poder, a nobreza, o clero, eram as classes que dominavam os privilégios na época. E isso era tão normal que os pobres, né, digamos assim, eles não faziam questão de nada porque achavam que isso era tudo muito comum. Teve até um cardeal de Richelieu, que era o primeiro-ministro de Luís XIII, que disse a seguinte frase: assim como um corpo que tivesse olhos em todas as suas partes seria monstruoso, da mesma forma um Estado o seria se todos os seus súditos fossem sábios. Ver-se-ia aí tão pouca obediência quanto o orgulho e a presunção seriam comuns. Ou seja, isso já era uma lei, né? Digamos assim. Os donos do saber era só quem tinha o poder. Os outros que eram a classe trabalhadora, digamos assim, da época, os pobres já se contentavam, já sabiam que isso não chegaria até eles, o conhecimento não chegaria até eles.
O que aconteceu na passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea com relação a essas características? Temos aí uma grande revolução, né? Onde houve esse pontapé inicial, aí, vamos dizer, essa luta pelos direitos da educação, onde não mais a educação seria apenas para os que tinham aquela condição, para a burguesia, para o clero, né, que se beneficiava, para os políticos, para os reis, para os donos do saber. Essa educação ela teria que abranger, mas mesmo assim sendo uma educação, uma forma pedagógica tradicional ainda, a gente estava caminhando ainda, talvez dando os primeiros passos para uma grande revolução. E a última pergunta: quais as principais ideias filosóficas que estão na base da pedagogia tradicional? Essa questão aí da filosofia, ele trata como o professor, o mediador, o dono do saber. Se antigamente quem sabia, quem dominava, quem teria esse poder, esse conhecimento, era a alta sociedade, era o clero ali que se beneficiava, era a igreja. Depois dessa revolução, a igreja ela se dividiu, teve essa separação desse poder, e agora entra a pedagogia tradicional. Essa pedagogia ela trata o professor como o ponto maior, né, o mediador. E a filosofia ela vai falar que vai tratar de um homem no abstrato, né, que seria uma entidade maior, que captaria esse poder. Então a criança, o aluno, ele não teria vez, continuaria assim. Caminhou por uma revolução, sim, onde o pobre também tinha direito à educação, porém ainda continua sendo uma educação tradicional, que o professor é o mediador. Continuar refletindo esse capítulo, iremos contar agora com a presença da nossa aluna Esther e o nosso aluno Everton para falar sobre A Escola é uma peça de uma engrenagem maior. Com vocês, o Everton e Esther. Estamos aqui, eu e Esther, para fazer a complementação do texto. O nosso assunto o texto se refere aos donos do saber, o saber dos donos. Os outros colegas fizeram a primeira parte e estamos fazendo a segunda parte. A escola é uma peça de uma engrenagem maior. Nessa sociedade atual, sim, a escola é fundamental ter a escola para as pessoas, né, para as crianças, para os jovens e adultos, né, irem para a escola, aprender, obter um conhecimento, estudar. Desenvolvimento, a capacidade deles começarem a pensar de uma forma crítica, né, em relação à sociedade. Isso, aprender, obter os conhecimentos, né, científicos, né, as ciências humanas, as ciências exatas. E a gente ficou também, né, com as últimas 3 questões do texto que ele acabou de citar, que é, né, a escola é uma peça de uma engrenagem maior, e a gente vai responder e debater sobre essas 3 perguntas, né? Dentro do contexto. Isso, Você concorda com a afirmação, a maneira como a escola está organizada e o resultado da organização da sociedade em seu conjunto? Não. Infelizmente a gente tem que melhorar muito, porque a escola, ela não virou um lugar de conhecimento, ela está mais para negócio, né? Que o governo, ele não vê a educação como um objetivo maior, ele vê como algo lucrativo, porque ele não tem mais reprovação, as crianças passam de qualquer jeito. Então, assim, acaba que a sociedade recebe um cidadão meio informado dos acontecimentos, das coisas. Ele não tem aquele apetite e interesse de saber o que está acontecendo na sociedade, porque ele tem um pensamento pequeno, ele não conheceu as grandes engrenagens da vida na escola. Concordo, a Esther tem razão. Hoje as crianças passam de anos sem saber nada, muitas vezes sem saber ler e escrever direito, muitas vezes sem saber fazer o próprio nome direito, né?
Eu acho que isso não é bom. Antigamente a gente, né, estudava e você tinha séries ali iniciais e era todo um processo. Você tinha que aprender para a próxima série seguinte, você tinha que saber ler, escrever, saber o básico para você, né, atingir a sua próxima etapa, né? Até mesmo porque é uma sequência, né? Você está iniciando a primeira série, a segunda série, a terceira, e é toda uma sequência. É que nem a matemática, é uma fórmula, você tem ali as bases, aí você começa do começo ali, né, as bases, aí você vai evoluindo dentro da matemática, né, aprendendo passo a passo. Isso mesmo que acontece. Comente a frase, cada um por si, salve sempre que puder. Nessa sociedade atual, cada um por si, realmente, hoje em dia a gente vive numa sociedade que as pessoas olham muito para si, né, não dão muita ênfase no próximo, nas pessoas em volta, cada um cuida de si, né? É aquele ditado, cada um por si, Deus por todos, sabe-se quem puder, né? A gente vive numa sociedade muito capitalista, todo mundo corre atrás, né, das coisas, né, dos seus objetivos, né? E isso é ruim, porque muitas vezes tem um próximo, tem um parente, tem um amigo, tem um vizinho que está passando uma situação difícil, né, está dando desemprego, está com problemas familiares, problemas financeiros, problemas, né, às vezes doenças, né, graves, e então é complicado esse negócio hoje em dia, é um negócio assim muito amplo, né? É verdade. E assim, acontece que você pode ajudar as pessoas, mas por você se sentir tão, né, no capitalismo, você não procura, você quer só os seus interesses e acaba que isso prejudica a sociedade em si, porque ninguém vive só. Todos nós dependemos um do outro. A sociedade é assim. Quem limpa, suja. Com certeza tem isso também, mas também tem aquilo que todo mundo esquece. Que a educação vem de casa, vem sim, mas a escola, ela é formadora de opiniões. E se você começar a formar uma opinião saudável para o seu filho, para alguém, para os seus familiares e vice-versa, isso vai acontecer, vai dar o quê? Vai acontecer que não vai ser assim, um por si, vai ser todos juntos fazendo uma boa ação. É isso que a gente tem que mudar, né? Isso, conscientizar as pessoas, né? Não pensar somente em si, mas pensar no próximo, né? Isso é muito importante. A terceira e última questão seria: que mudanças são propostas pelos autores para que a escola seja mudada? Bom, na minha concepção, que a escola seja mudada, a gente tem que incentivar os alunos a estudar, ter os bons e velhos costumes, o respeito pelas pessoas, pelos mais velhos, né? Respeitar o espaço de cada um. Meu direito começa, termina onde começa do próximo, e isso é importante. E sim, a gente tem que mudar sim, tem que começar de nós, e para refletir na onde nós estudamos, na onde a gente trabalha, tem que começar de nós, porque se todos tiverem uma ideia e começarem a trabalhar junto, a sociedade, a escola será um lugar melhor, porque se uma pessoa só começar, outra vai se interessar e assim, né, vai ser várias pessoas tentando ajudar. E a gente ainda acredita na mudança da escola e que a escola vai se tornar um ambiente cada dia mais acessível a todos e com um ambiente agradável. Aqui no texto tem um trecho que fala que os pobres são marginalizados pela escola do mesmo jeito que são explorados. Em parte sim, infelizmente as pessoas mais pobres, menos favorecidas, infelizmente muitas vezes elas não obtêm tanto conhecimento, muitas vezes elas estão ali na escola, mal terminam o primeiro grau, mal terminam o segundo grau, e muitas vezes por ter dificuldade financeira, né, aí tem que ajudar os pais, muitas vezes o jovem começa a trabalhar jovem, às vezes o jovem aprendiz, de jovem aprendiz e também como primeiro emprego, estagiário, né, para ajudar os pais a pagar as contas, a colocar comida dentro de casa. A felicidade muitas vezes dos pais é que o filho arruma o primeiro emprego. Infelizmente nessa situação, os jovens, os marginalizados, né, as pessoas menos favorecidas, às vezes não conseguem terminar o seu primeiro grau, o seu segundo grau, né? Hoje em dia o ensino fundamental e o ensino médio, né?
Mudou. Então, isso também é muito ruim, é complicado. Vocês têm mais alguma coisa para citar? Então, a gente queria, né, falar que também, em relação a isso, que sim, pode sim ter possibilidade de uma pessoa que veio de uma classe mais baixa conseguir fazer uma faculdade, concluir um ensino médio, mas é mais difícil porque as oportunidades não são iguais. É isso que a gente estava debatendo aqui. Mas que a gente tem que procurar sempre, né, evoluir. É isso que a gente queria deixar, né? Finalizando esse nosso assunto. Esse nosso assunto, esse pequeno debate, né? Ok, gente? Obrigado pela oportunidade.